Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta quarta-feira, hoje dia 19 de agosto de 2020, está no ar, não ainda ao vivo, né, gravado no meio da tarde desta quarta-feira, mas um programa inédito, fresquinho para você, direto pelo nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha, e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV também através dos aplicativos para Android e iOS, através dos nossos parceiros Cleanet, a sua Clean TV, CDN TV, DSI TV, no nosso site valetvplay.com e está rolando a nossa live no YouTube, no Facebook e no Instagram para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Comentários que não estarão sendo lidos aqui ao vivo, né? Porque o programa está sendo gravado no início da tarde dessa quarta-feira, mas que a gente vai estar interagindo com vocês ou eventualmente encaminhando para os convidados especiais desta quarta-feira. Horários alternativos aqui pelo 14 ou no nosso canal no YouTube. Uma bancada muito especial nessa quarta-feira para a gente conversar muito sobre cultura. Essa indústria bilionária que é maior do que grande parte das indústrias que a gente pode pensar hoje no nosso país, que gera mais empregos, que gera mais divisas para o nosso país. E a gente vem falar muito do que é isso, do que está acontecendo nesse momento da pandemia, e veio talvez, senhores, para bagunçar um pouco tudo isso, ou para criar novas expectativas, novas perspectivas de trabalho, novas oportunidades, tal como a gente tem enxergado. A gente está vivendo nesse momento aqui em Novo Hamburgo uma série de apresentações através do projeto do Fundo Cultura aqui da cidade. A gente está vendo também o projeto estadual andando, a gente está vendo a Lei Aldir Blanc, aprovada recentemente pelo nosso Congresso, sancionada pelo nosso presidente nessa semana, e que a partir de agora ela passa a ser verdade. Em seguidinha, serão injetados no Brasil 3 bilhões de reais para essa indústria gigante. Esse dinheiro, ele não sai da educação, ele não sai da saúde, ele não sai da segurança pública, muito pelo contrário, ele é gerado a partir da própria cultura para fomentar ainda mais esse universo que emprega muita gente e que faz com que a gente talvez encontre aí caminhos para a nossa educação, inclusive. Acho que um povo que tem educação e cultura, ele é um povo revolucionário por si só, revolucionário no melhor sentido da palavra, revolucionário de buscar perspectivas diferentes para a nossa existência, para a vida da nossa gente. Tudo que a gente quer, né? Um povo cada vez mais provocativo, provocado a pensar as coisas diferentes, a fazer diferente, a encontrar novos caminhos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E a gente está com uma bancada qualificadíssima nessa quarta-feira. O nosso secretário municipal de Cultura, Ralph Cardoso. Está com a gente também o técnico de cultura da FAMURS, Marcos Vinícius Jesus de Brito. E o professor, querido professor Cristiano Max Pereira Pinheiro, que é também coordenador de indústria criativa da nossa Universidade Fevale. É um cara que entende de números, que enxerga as oportunidades que esse mercado gigante tem para todos nós, em todos os sentidos, como eu estava provocando vocês. Senhores, muito boa noite. Professor Cris, seja muito bem-vindo. Estou gostando de falar contigo, Cristiano. Já é a segunda vez nessa pandemia agora que a gente conversa, né? Muito obrigado pelo convite, agradecer a companhia também do início do Ralph, é sempre muito importante, né, falar de cultura e desse momento que a gente está vivendo, de como é que a gente pode dar suporte aos trabalhadores, às pessoas que nos brindam aí com essas obras e com esses serviços interessantes da área da cultura. Muito bem. Vinícius Brito, muito boa noite, seja muito bem-vindo, que honra poder te ter conosco. Querido Rodrigo, muito boa noite, uma satisfação estar aqui conversando contigo, falando desse assunto que mexe tanto com a gente e que nesse momento, na realidade, eu sei que no caso do Ralph talvez ainda mais, mexe com a gente, nos encanta, nos emociona, mas nos angustia bastante, porque o momento da operação da Lei Aldir Blanc tem uma série de muitas pendências pela frente, do ponto de vista legal, do ponto de vista de infraestrutura. Então, é um trabalho árduo que está sendo feito desde já. E tomara que, ao fim desse processo todo, a gente possa contar a história, voltar aqui no teu programa para dizer que Novo Hamburgo, por exemplo, e a maioria das cidades do Vale, atendeu os seus artistas, atendeu os seus espaços culturais. Esse é o nosso desejo.
Vinícius, está acompanhando isso de dentro e olhando para o estado inteiro, é isso? Isso, a FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, é a entidade que representa as 497 prefeituras do estado, né? Então, aqui no nosso setor de cultura, nós estamos diariamente prestando um atendimento técnico para todos os municípios, né? Inclusive, durante esse momento da implementação da lei, vem sendo realizada a Conferência Estadual de Cultura, que trata, nessa edição extraordinária, exclusivamente da Lei Aldir Blanc, né? E nós tivemos aí a alegria, pela articulação da FAMURS, de ter nos 4 grupos de trabalho da conferência 36 dirigentes municipais de cultura, espalhados pelas 9 regiões do estado, né? Usando a divisão dos COREDs. Então, isso é muito importante da Lei Aldir Blanc, descentralizar os recursos, porque muitas vezes os recursos da cultura acabam ficando só na capital, né? Até culturalmente isso, sem qualquer tipo de trocadilho. Então, a Lei Aldir Blanc democratiza isso. Os 497 municípios do Rio Grande do Sul têm direito a receber os recursos. Então, isso é muito importante, o trabalho é árduo e os municípios têm que se ajudar. Eu tenho dito muito isso. Hoje, inclusive, pela manhã, participei de uma reunião da Assembleia Legislativa, da Comissão de Cultura da Assembleia, com o deputado Issur Koch, de Novo Hamburgo, né, que é músico, que é da área da cultura. Perfeito. Falei sobre isso, inclusive, que nós temos que pegar, por exemplo, no Vale dos Sinos, bons exemplos, como São Leopoldo, lá com o Pedro Vasconcelos, como Novo Hamburgo, com o Ralph Cardoso, municípios que estão à frente, os municípios do entorno que não, por acaso, estão um pouco atrás, não tem que ter nenhum constrangimento de ligar para o Ralph, ligar para o Pedrão, ligar para a FAMURS, instrumentalizar, para que os 497 possam atingir esse objetivo, que é usar o recurso. Porque se o recurso não for usado, Rodrigo, depois de 60 dias, né, tem alguns prazos aí, esse recurso volta para o Estado. E isso não pode acontecer. Nem pensar, nem pensar. Secretário Ralph Cardoso, eu quero te dizer que eu tenho te visto mais animado nos últimos dias aí, porque a gente te vi por meses e meses, como o Vinícius disse, vocês todos muito preocupados, agoniados com essa situação, com a necessidade de fazer as coisas acontecer, e tenho te visto mais feliz, mais motivado com tudo isso, Ralph. Muito boa noite, que bom te ter conosco. Boa noite, Rodrigo. Boa noite ao Cristiano, o professor da Fevale, ali, mas um grande amigo desde o primeiro momento aqui na secretaria, e ao Vinícius, trazendo já, né, na própria fala dele ali, uma referência, né, que os municípios devem entrar em contato com a FAMURS, devem fazer contato entre si, e foi o que a gente fez desde o início, né, da pandemia aqui, na busca de alternativas, de possibilidades e de minimizar o impacto no setor da cultura, né? E muitas vezes, e em nenhum momento isso foi frustrado da parte assim do atendimento, a gente teve o Vinícius nos reportando, inserindo em diálogos importantes, né? Então, a FAMURS, através do Vinícius, tem sido, sim, uma grande liderança nesse processo aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? A gente já vinha discutindo possibilidades antes mesmo da formatação assim, né, mais pública da Aldir Blanc, né, a nível estadual, com o Rafael Bali, que é o diretor de fomento da Secretaria Estadual da Cultura. Nas primeiras notícias, né, através de redes sociais, sobre a Aldir Blanc, sobre o projeto da Benedita da Silva, sobre daí já a relatoria da deputada Jandira Fegali, a gente fez boas conversas com o Célio Turino, que é um grande articulador da cultura viva, né, da cultura popular brasileira e da política cultural como um todo. Então, Novo Hamburgo tem acumulado, acho, um interesse muito grande, possibilidades reais e concretas, né, mas nunca também nós enfrentamos algo desse tipo, né, Rodrigo? E talvez essa reação, esse ânimo é porque justamente é um momento em que ninguém pode fraquejar, né? A situação já é muito delicada, de fato a gente já perdeu mais de 110 mil pessoas para a pandemia, tá? O setor artístico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista humano, do ponto de vista das relações, foi o primeiro ambiente profissional a sofrer muito fortemente esse impacto, né? Então, desde março, muitos artistas, muitas empresas do setor cultural não têm nenhum tipo de receita, né? Então, a gente está falando de algo muito delicado que mexe diretamente com a vida das pessoas, né? A gente percebe cotidianamente assim, a angústia do setor do comércio, a angústia do setor
de entretenimento dessas festas, por exemplo, infantis, espaços de festas, locação de mobiliário, de brinquedos infláveis e tal, das vans escolares, né? Mas certamente o impacto no setor cultural aconteceu antes e vai terminar depois desses setores, né? Infelizmente, todos nós passamos por isso, mas é fundamental que a gente consiga articular também soluções setoriais, e a Aldir Blanc se apresenta dessa forma para o setor cultural. Não é suficiente, não vai resolver o problema de todo mundo, mas vai ser um oxigênio, né? Vai ser uma atitude extra, assim, na criatividade que já vem rondando o setor, né? Buscando modelos novos para se sustentar, mas indiscutivelmente é um momento em que a gente tem que chegar mais perto de todo mundo, né? Superar diferenças que são históricas, que são ideológicas, né? Eu acho que a gente não abre mão de combater o fascismo, mas eu acho que a gente abre mão de ficar mais preso, né, a uma ideologia, independente de qual seja, né, para aproximar nas soluções, seja ela de direita, seja ela de esquerda, né? A crise é mundial, né? Então, exceto o fascismo, todo o diálogo é fundamental, né? O professor Cristiano, que tamanho é esse universo da indústria criativa, em que hoje nós temos um mestrado na nossa Universidade Fevale, preparando as pessoas para trabalharem dentro desse universo que eu sempre uso a Cultural como exemplo, né, de profissionalização do segmento, por exemplo, quando a gente tinha o artista como um artista, não como alguém que compreendesse a si mesmo como um produto, que conseguisse se organizar como tal, né? Mas é uma indústria que emprega milhões de pessoas e que movimenta bilhões e bilhões de reais ou de dólares, pode transformar essa conta em dólares em todo o Brasil, né? Sim, com toda certeza. Alguns números que eu posso te colocar, a gente tem diversas plataformas hoje que mapeiam esses números, e essa também essa está sendo uma dificuldade hoje também nos grupos de trabalho que estão tentando implementar o Aldir Blanc, estão pensando em a implementação. Eu faço parte até do grupo de mapeamento da Secretaria de Cultura do Estado, desses grupos que o Vinícius estava colocando. E se eu te fosse falar internacionalmente, eu vou dar só um dado, né? A indústria de games internacional, ela tem 200 bilhões de dólares no mundo, só de games. As indústrias criativas, elas se compõem mais ou menos de 13 setores. No Brasil, nós temos algo em torno de quase 3% do PIB brasileiro são das indústrias criativas, né? Depende de como tu faz alguns recortes. Isso daria aí de 3 e poucos trilhões de reais que nós temos de PIB, né? Daria quase uns 4, 5, 6 bilhões de reais que circulam no país. Só que nós também temos dentro desses números, porque a gente nunca consegue ter uma certa precisão, um problema de informalidade, que acho também é outra questão a ser enfrentada para dar o apoio aos trabalhadores da cultura, né? Então, alguns dos setores da cultura, das indústrias criativas, trabalham com mais formalização, outros com menos formalização. São modelos que acontecem, que ocorrem, da cultura, às vezes, de alguns setores, né? E devido a isso, alguns são mais atingidos, e até na hora de nós pensarmos porque o que a Lei Aldir Blanc, ela não é uma questão assim, agora ganhamos um dinheiro para a cultura. Não, ela é apenas uma lei compensatória. É só para tentar compensar aquilo que se está perdendo, que nem o Ralf disse. Não vai se compensar tudo o que se está perdendo se for calcular o que se gera, né? Que nem eu disse, um ano inteiro vão ser quase 5 ou 6 bilhões, nós estamos recebendo 3 bilhões, talvez não consiga distribuir tudo. Enfim, é uma série de questões. E talvez não chegue naqueles locais da maneira igual como deveria chegar. Então, os números informais incham essa conta de uma maneira que a gente não consegue dar conta. Pega o caso dos músicos em pubs, em bares, que às vezes não estão contabilizados nesses números, uma série de coisas assim. Então, é uma indústria gigante, e é uma indústria que a gente está tentando mapear, está tentando compreender, tentando alcançar, mas todos os problemas que a gente vê pesquisando a indústria criativa começa a se apresentar agora, por exemplo, nas discussões da Lei Aldir Blanc. É o mapeamento, é como é que chega nos informais, é como é que alcança para alguém que não conseguiu, ao longo do tempo, oficializar aquilo que ele está recebendo, ele teve a sua perda, como é que não alcança para aqueles que não precisam nesse momento, né? Porque como é uma lei emergencial,
é diferente de outros editais que já vieram agora no início. Novo Hamburgo fez um, acho que São Leopoldo também fez, várias cidades antes da Lei Aldir Blanc já se movimentaram para fazer isso, Estado, né? Como é que tu alcança para aqueles que precisam e aqueles que não precisam não alcançam, que vão dar aqueles problemas, por exemplo, de leis emergenciais que nós tivemos aí no início da pandemia de maneira geral, né? Então como é que dizer, é um cenário complicado e é um cenário de uma indústria grande e forte que tende só a crescer, tenderia, né? Agora nós vamos ter esse ano, que é um ano que teve aí um gap, né? Uma lacuna muito grande. É provável que as pessoas que vivam à margem de serem um número sejam maiores do que aquelas que estão relacionadas, que estão mapeadas, né? Sim, em alguns setores, com toda certeza. Eu te diria que o setor da música é um desses, né? Se a gente for dividir em todos, eu diria assim, os dos games audiovisual não tem essa tendência, né? Tem uma tendência de informalidade com uma taxa um pouco menor, porque a constituição, a forma de vender o produto, distribuição exige. Mas, por exemplo, a música, as artes, o artesanato, alguns outros setores mais nucleares dessa discussão das indústrias criativas, eles têm uma tendência de informalidade, uma taxa de informalidade maior. Na média, eu me lembro que o Observatório de Economia Criativa aqui do Rio Grande do Sul, numa pesquisa há uns 3 anos atrás, que o Leandro rodou, ele colocava em torno de 33% a média entre todos os setores de informalidade da indústria criativa. Mas aí teria que ser refeito esses dados, né? Ô Vinícius, como é que ficam esses profissionais também marginais, mas que não têm talvez um nível de profissionalização tão grande ou de dedicação exclusiva ao trabalho tão grande? Eu acho que tu conheces muito o universo do carnaval, né? Das pessoas que orbitam ou que vivem esse universo, mas que têm no carnaval como às vezes não a sua principal tarefa ou o seu principal ganho de renda ao longo de um ano, mas que são pessoas que vivem isso, que têm um importante ganho ali. Como fica esse cantor de música de um pub que talvez trabalhe em outra atividade durante o dia? Porque além da gente falar das pessoas que têm a dedicação exclusiva, ainda tem uma enorme gama de pessoas que são profissionais ou semi-profissionais, mas que são profissionais e que também têm outra profissão além disso. E que estão perdendo também uma importante renda, uma importante fatia da sua renda. Como ficam essas pessoas? Não, sem dúvida. Antes até de responder a tua pergunta, Rodrigo, eu quero contribuir com mais números, né, já que se Por falou favor. aqui na potência dessa indústria, né, desse setor econômico que é a área da cultura. Eu faço sempre questão de dizer isso e gosto muito dessa abordagem, por mais que daqui a pouco a gente sempre busque uma explicação mais sentimental, mais filosófica, mas a gente tem que compreender que para convencer setores da sociedade que o investimento público em cultura deve ser feito, às vezes é só com a tabela de Excel que a gente consegue, né? Então eu faço sempre questão de dizer isso. Tem uma pesquisa do ano passado, tá, da Secretaria de Cultura do Estado, né, do programa RS Criativo, em parceria com a CEPLAG, que é a Secretaria de Planejamento, que indicou que o Rio Grande do Sul tem 130 mil pessoas com empregos formais na área da cultura e da indústria criativa. Então, 130 mil pessoas com CLT. E mais de 48 mil MEIs, né, microempreendedores individuais, também ligados ao setor da cultura e da economia criativa. Se a gente pegar só a carteira assinada lá, das 130 mil pessoas, é mais do que a indústria coreiro-calçadista. E olha, eu estou falando isso para uma região que sabe bem o que é o setor Perfeito. coreiro-calçadista. Então, a cultura hoje emprega mais do que o setor coreiro-calçadista, não há dúvida, né? Que é um segmento econômico importante e que merece ser atendido nesse momento de crise. A Lei Aldir Blanc, Rodrigo, agora sim respondendo a pergunta, ela vem para atender essas pessoas. Antes mesmo da Lei Aldir Blanc, é importante se falar disso, a gente talvez às vezes não se dá conta, nós tivemos muitos artistas que passaram dificuldades severas nesse momento, né? Por exemplo, os artistas de circo. A FAMURS aqui fez um trabalho, inclusive, meu primeiro contato com o Ralph foi dessa maneira, porque a Secretaria de Cultura do Estado fez um monitoramento, um mapeamento dos circos do Rio Grande do Sul que estavam em dificuldades. Eram mais de 40 circos. E um deles era em Novo Hamburgo. Tinha um circo, que logicamente não é de Novo Hamburgo, é um circo itinerante, e aí identificaram Novo Hamburgo, várias cidades no estado, Passo Fundo, Santa Maria, e a FAMURS fez o processo aqui de distribuir essas cestas básicas. Eu lembro que liguei para o Ralph, imediatamente ele atendeu aqui, alguém de Novo Hamburgo veio buscar as cestas básicas, porque essa era a necessidade daquele momento. Cesta básica. Perguntaste do carnaval, que é o meu segmento, onde eu sou compositor de samba enredo das escolas de samba, inclusive do Império do Sol de São Leopoldo, já fui numa oportunidade, né?
Eu também consegui, juntamente a SEDAC, auxiliar os barracões lá no Porto Seco. A gente tem que se lembrar disso. Aqui em Porto Alegre existe uma estrutura com 15 barracões de artes, onde se constrói alegoria, onde se faz escultura de isopor, onde se faz escultura de fibra de vidro, onde se emprega gente, ferreiro, carpinteiro, marceneiro, costureira. Essas pessoas todas estavam desassistidas e precisaram dessa ajuda básica, porque muitas vezes essa é a única renda. A Lei Aldir Blanc vem para atender essas pessoas, né? Existe uma série de regras para ter acesso à renda emergencial de R$600, por exemplo. Quem recebeu os 600 da Caixa não pode receber. Quem tem uma renda nos últimos 2 anos maior do que determinado valor não pode receber. Mas muitas pessoas da área da cultura têm o direito a receber e precisam receber, porque realmente o seu único trabalho é o trabalho na área de cultura. E é importante, eu faço questão de reafirmar, a Lei Aldir Blanc não vem só para atender o artista. Eu agora até cometi esse equívoco, né? Falei no artista, no cantor, no escultor, no pintor, mas não. O iluminador está contemplado na Lei Aldir Blanc. O eletricista? O eletricista, entendeu? Então, as pessoas que estão... Carregador dessas empresas, né? O hold, por exemplo, essas pessoas todas estão dentro do escopo da Lei Aldir Blanc, porque ela vem para auxiliar o trabalhador da cultura. Então, é muito importante que a gente faça esse trabalho de agora, por exemplo, de estar te concedendo essa entrevista, fazendo com que as pessoas vejam e saibam que tem esse atendimento, porque não é caridade. Em primeiro lugar, que fazer caridade não é negativo, não é ruim, é algo necessário, humano até. Mas, nesse caso, é atender a um importante setor econômico que passa por dificuldades. Tem uma frase que a gente fala nas discussões da cultura toda hora, o Ralf já deve ter ouvido milhares de vezes e até dito, que a gente fala o seguinte: a área da cultura foi a primeira a parar e será a última a retornar, porque ela pressupõe aglomeração. Mas a gente tem que repetir isso sempre, entendeu? A gente tem que repetir isso sempre, porque provavelmente, quando é que isso tudo vai passar, a gente não sabe, mas a hora que vai passar a ponto de se permitir um show para 200 pessoas, vai ser muito lá na frente, a gente sabe disso. Então, tem que atender esse segmento, porque esse segmento é emprego, renda e precisa de apoio. O Ralf, a maior Rodrigo, parte... Pois não, desculpa, só atualizar, o Vinícius falou agora de uns dados, aí eu busquei, que eu adoro essa coisa da gente estar nessa, né, tá em casa e tá no home office, as coisas, e ele me lembrou de uma pesquisa. Ontem eu participei, segunda e terça eu participei de um curso intensivo do Itaú Cultural, que é um curso do painel de dados que o Itaú Cultural tem montado aí no último ano e meio, 2 anos de projeto, e aí eu já consegui rapidamente atualizar os dados que o Vinícius trouxe ali. Só para te ter uma noção, nós temos 269.770 trabalhadores na indústria criativa no Rio Grande do Sul. E nós temos também 113.066 trabalhadores criativos, culturais ou criativos, em indústrias de setor não tradicional. Então, se tu somar os caras que trabalham com cultura e criatividade em setores tradicionais e os que trabalham no seu objeto, nós temos aí no Rio Grande do Sul mais de 380 mil postos de trabalho. 400 mil pessoas. De criatividade e cultura. Mapeadas. Mapeadas, fora as informalidades todas, né, que seriam aí uma taxa de 33%. E aí, se tu vai para as empresas, tu te apavora. Nós temos 2.846 empresas de moda no Rio Grande do Sul. Nós temos atividades artesanais, são 1.332 registradas. Né? E aí tu vai indo. Rádio, TV, música, fotografia, que é a área que nós estamos aqui, são 869 empresas registradas no Rio Grande do Sul. Entende? Então, é um universo realmente gigante. Desculpa aí só interromper. São sempre números maiúsculos, né? Então, o que eu ia provocar para o Ralf é exatamente nesse sentido. São números maiúsculos, é uma quantidade enorme de pessoas, de dinheiro envolvido em tudo isso. Mas aqui em Novo Hamburgo, Ralf, o que a gente tem enxergado é uma grande... essas pessoas, elas são transparentes para o poder público, né? Não porque o poder público queira, sim, mas por uma própria maneira de ser desde sempre, né? Vocês têm um mapa cultural que é um site, está disponível para todo mundo pode se cadastrar, e faço a minha meia-culpa aqui, a Vale TV até agora não estava inscrita como ponto de cultura, como espaço de cultura, tal como que envolve a cultura gauchesca, que envolve artistas de circo, de música, né? E que tem que estar lá mapeado. Isso não quer dizer nada de dinheiro público, nada disso. Simplesmente dizer para as pessoas: aqui existe um pontão de cultura, aqui existe um espaço de cultura, aqui existe um centro cultural, aqui existe uma escola cultural, aqui existe um teatro, né? São todas pessoas que estão
transparentes dentro desse universo. Tá ficando mais claro o tamanhão disso para Novo Hamburgo, hein? Porque eu vejo que esse número cresceu muito nos últimos dias, sobretudo, né? Eu acho que essa condição de indicadores, né, Rodrigo? A cultura, ela tem uma tradição na informalidade, né? A sociedade, via de regra, ela rechaçava o criativo, rechaçava o artístico, rechaçava o cultural para dar espaço para a indústria tradicional, para os empregos formais tradicionais, né? E isso vem mudando aos poucos, né? O próprio poder público passa a encarar a cultura e paulatinamente isso acontece, como um espaço econômico, como um investimento importante e como uma receita fundamental também, né? Nessa lógica dos números, a gente tem em Novo Hamburgo, em 2018, aproximadamente 46, 47 milhões de reais em receitas de atividades culturais, certo? Então, 46 milhões de reais de receita, gerando para o município, diretamente dessa atividade, aproximadamente 900 mil reais em tributos municipais. Né? Então, não é pouco recurso, né? Se a gente falar de um ambiente ainda muito informal, né? Se a gente tiver comparativos com outros serviços ou comércio na cidade, certamente a gente fica distante, né, do ponto de vista de receita, mas se a gente também estiver olhando para o horizonte, se a gente estiver olhando para frente, é o setor com a maior possibilidade de crescimento econômico, de sustentação e de mudança de matriz econômica para o próximo momento da humanidade como um todo. Eu não estou falando do próximo momento de Novo Hamburgo. Tá? O mundo vai ser reinventado. A tecnologia veio e vai ficar. Esta coisa que a gente faz hoje, que é online, que são as lives, que são as reuniões sem serem presenciais, isto veio e todos nós, olha, a gente está aprendendo, está apanhando, né? Porque é uma questão também geracional esse negócio. Está apanhando para apertar no botãozinho certo ali do Skype, do Google, do que for, né? Mas aprende. Tá? Então, é algo que veio para ficar, consolida. Tá? Do ponto de vista da informalidade, a gente vem dialogando muito com o setor aqui em Novo Hamburgo. Desde 2017, foram uma série de atividades de formação e qualificação. Tá? A Sala do Empreendedor em Novo Hamburgo habilitou muito mais gente em função da dinâmica, da agilidade, né, da microempresa individual, por exemplo. Tá? Nós tivemos auxílio aqui do Conselho Estadual de Cultura, da Secretaria Estadual de Cultura, nós tivemos contratação de formadores e qualificadores do setor de projetos, né, da elaboração de projetos, da formalidade das empresas, a gente teve auxílio do SEBRAE aqui, nessa caminhada de formalização da atividade, tá? Porque é isso, o setor cultural também tradicionalmente reclama que o poder público não auxilia ou não aporta o recurso necessário ou não atende à expectativa do setor. Tá? Mas o setor público, diferente do privado, precisa cumprir uma série de outras exigências mais rígidas, né? Como, por exemplo, a certidão negativa, como, por exemplo, tu tem que ter um CNPJ válido naquela atividade. Né? Então, não adianta eu ter uma nota fiscal de um serviço qualquer, eu tenho que ter uma nota fiscal. Se eu sou cantor, eu tenho que ter algo que represente um músico. Tá? Se eu costuro da área da moda, eu tenho que ter um CNPJ compatível com essa atividade. O setor público exige essa condição. Os financiamentos culturais, seja a lei de incentivo federal, seja a lei de incentivo estadual, sejam os editais, né? Eles exigem cada vez mais um grau de qualidade, né, nessa gestão, nessa administração empresarial, e assim que tem que ser encarado, tá? Que o setor vai aos poucos também entrando nesse circuito. E isto só soma, né? O que o Cris traz ali em relação às informações da economia, o que a FAMURS pode apurar para gerar política pública a nível estadual, o que nós, em Novo Hamburgo, podemos agregar em relação a mais investimentos, é só na medida em que a gente conseguir medir o impacto da cultura e dessa cadeia produtiva gigantesca. Né? Eu acho que a gente não pode cansar de repetir, são mais de 130 mil, isso segundo a pesquisa estadual, mas o Cris já traz informações ainda mais robustas, tá? Trabalhadores formais no ano de 2019 no setor da indústria criativa. Isso é muita coisa, entende? A gente em Novo Hamburgo tem agora, porque a crise também gera uma necessidade e uma oportunidade, a gente tem que aproveitar todas as situações.
nós, num dos grupos de trabalho desenvolvidos a partir aqui da Secretaria, a gente conseguiu aprovar ontem à tarde, na reunião que a gente faz todas as terças, aberta a toda a comunidade cultural, né, e todo o agente da indústria criativa, nós conseguimos aprovar um questionário para os espaços culturais, que ele tem 110 itens a serem respondidos, todos muito fáceis e muito simples para quem está organizado. Tá? Para quem não está organizado, vai ser um pouquinho mais complicado, mas vai ser um passo fundamental na sua própria organização. Tá? E o que a gente vai deixar de legado para a cidade é uma informação muito coesa, muito bem estabelecida, a ponto de gerar indicadores para o futuro e para o desenvolvimento de outras políticas, de outros financiamentos e mesmo, né, de pautar o orçamento da própria cidade. Porque é muito simples a atitude, né? Não é nem simples, é simplória, né? De rechaçar o investimento à cultura em detrimento da segurança, em detrimento da saúde, em detrimento da educação. Isso é histórico. Né? Ao mesmo tempo, nós todos temos percebido que no principal momento de crise da humanidade, a gente tem se agarrado à cultura como elemento salvador da sanidade mental, das relações humanas, né? E mesmo da economia. Porque se a gente estiver falando da indústria criativa, essa plataforma que a gente conversa hoje, ela só é praticável por conta da atividade da indústria criativa. Perfeito. E essa é a condição, entende? Essa é a condição que a gente deve levar para a sociedade. A gente, para minimizar o impacto, ou para homenagear, por exemplo, os médicos e os enfermeiros e os trabalhadores da saúde como um todo, a gente leva um músico. A gente leva um ator, uma atriz, a gente leva uma poesia, a gente escreve um livro. Bom, não tem nada mais nobre, então, que a gente possa fazer? Eu acredito que não. Então, a gente tem que validar essa condição humana, né, enquanto fundadora, né, desse novo ciclo da humanidade. Né? Isso passa por política pública, isso passa pelo socorro emergencial. É fundamental o que a Aldir Blanc está proporcionando em relação à esperança do setor. Né? Como eu disse, como foi repetido nas outras falas também, ela é complementar, né? Ela é emergencial, ela não é uma solução. Ela é um atendimento emergencial, né? Mas ela é o que também o setor precisa enquanto esperança. Né? A gente precisa ser o mais justo e ágil possível, né? na transição, né, do imaginário lá atrás do projeto de lei da Benedita da Silva, da relatoria lá da Jandira Fegali, do grande volume de discussão do setor cultural a nível nacional, de todos os embates desenvolvidos a partir da FAMURS, das prefeituras, das secretarias, chegar na sua cidade. Bom, isso foi fundamental. Agora, a hora do bicho pegar chegou. Né? Demorou para ser regulamentado? Demorou. Não está aí o recurso ainda? Não está. O comentário é que chega em setembro. Bom, chegando em setembro, ele tem que estar muito rápido na mão do artista, né? E aí, pegando um pouquinho mais explicativo, aí, a Aldir Blanc ela tem 3 pernas básicas. Né? Uma delas é atender diretamente o artista com recurso emergencial. Né? A gente está falando dos mesmos R$600 já distribuído para outras categorias profissionais. O artista passa a ter esse direito e vai ser atendido através da Lei Aldir Blanc no mesmo número de parcelas do trabalhador de outras frentes. Não, né? Então, não cumulativo, né, Ralf? Não cumulativo. Quem já recebeu de alguma receberam. forma, exato, esse cruzamento de informação vai ser feito. Tá? Então, o artista passa a ser atendido porque tinha sido negligenciado no projeto original do governo federal. A outra frente é atender os espaços, né, as empresas, as estruturas que precisam pagar o aluguel, que não conseguiram pagar, que precisam pagar água, luz, telefone, transporte, enfim, precisam dar conta da sua estrutura, se manter para sobreviver pós-pandemia. Né? Certamente não é um recurso que vai atender integralmente o valor necessário, mas vai ser um oxigênio, como eu disse, para esse segmento também. E um terceiro ambiente, que é a confecção de editais, né? Para contemplação de artistas locais, na perspectiva de geração de conteúdo para a comunidade também. Né? Então, esse é um outro debate fundamental a fazer para saber qual é o caminho, né? qual é a diretriz que esse edital deve ter em Novo Hamburgo, deve ter em São Leopoldo, deve ter em todas as cidades da região, mas também a nível estadual, e isso a FAMURS tem liderado muito bem.
né? Qual é a diretriz? A conferência propriamente da cultura, com pauta específica na Aldir Blanc, vai tirar isso de maneira muito democrática, muito arejada a nível estadual, né? Então, nós teremos editais estaduais, né? Ou um edital estadual, né? E eu acho que o Cris pode falar um pouquinho da experiência também do FAC Digital, que a Fevale foi uma parceira fundamental na agilidade do processo e também na desburocratização de parte dessa necessidade, né? Mas são números impactantes também, né? E que fazem bem tanto quanto a gente conseguiu fazer em Novo Hamburgo aqui com o edital local. Tu fez a referência ali no início, né? Nós temos hoje 43 artistas selecionados, agentes culturais, promotores de conteúdo, né? Online, que foram contemplados com uma atividade em agosto, mais outra atividade, e para essas duas iniciativas o agente cultural vai receber o valor de R$ 1.200, oriundos do Fundo Municipal de Cultura, né? Por haver em Novo Hamburgo uma política justamente que preserva parte do orçamento geral do município, uma pequeníssima parte desse orçamento, muito, muito, muito pequena, né? Ela foi fundamental nesse momento porque ela viabilizou a remuneração desses agentes culturais, desses artistas, e também num outro edital que selecionou 3 profissionais do setor, que são produtores culturais, na elaboração, na assessoria para elaboração de projetos de artistas locais, né? Foi um edital, e aí tem parâmetros também que a gente precisa trazer. Foi um edital que abriu 10 vagas e contemplou 3 pessoas que foram as 3 interessadas, né? Então a gente precisa, naquilo que falava, correr mais ainda para formar ainda mais qualidade no nosso setor, para habilitar ainda mais gente, porque havia recurso, foi feita oferta e a demanda não foi ainda suficiente, né? Então, é algo que é crescente, enorme, né, de todos nós, a FAMURS pela representação dos municípios, a universidade e o poder público local, em conseguir de maneira muito ativa, muito proativa, e tem sido assim, né, cada vez mais qualificar o setor, instrumentalizar o debate e apontar algumas possibilidades, né? E também é da tradição desses 3 setores, né, nessa conjuntura, nessa composição, dos anos que a gente vem acompanhando isso mais diretamente aqui a partir da secretaria, a gente constrói os caminhos, a gente não delibera unilateralmente sobre eles, né? Então, esse debate que acontece hoje, que acontece num programa como esse da Vale TV, ele é fundamental para que a gente caminhe enquanto comunidade, caminhe enquanto sociedade, né? Eu tenho insistido muito nesta coisa da refundação ou da repactuação do que é humano e do que é esse novo momento, né? A partir de quando a gente refunda essa humanidade e não permite as atrocidades acontecerem da forma como vem acontecendo, né? Como é que a gente reduz a agressividade das nossas diferenças, né? A ponto de poder, de novo, construir um rumo para a humanidade que seja praticável por todos os seres, né? Então, para mim, a premissa é fortalecer a cultura e o debate por ali, né? Nós vimos 2 debates, secretário, e acho que o Cristiano estava lá também, eu não me recordo se no segundo o Vinícius estava, mas nós tivemos 2 debates na semana anterior que tiveram mais de 100 pessoas envolvidas, só agentes da cultura de Novo Hamburgo. Pessoas discutindo rumos, discutindo ideias, discutindo caminhos. Tu fala em instrumentalização e na construção de caminhos, né, secretário Ralph? As pessoas vão para Itália e correm para ver o Coliseu, correm para ver lá a Santa Sé, né, as igrejas lindas, maravilhosas, patrimônio histórico. As pessoas vão para a França, vão tomar um café, vão visitar a Torre Eiffel. As pessoas vão lá visitar a Broadway, ver o show do Lloyd Webber, lá, Fantasma da Ópera, Evita, não sei o quê. As pessoas vão a Buenos Aires para olhar um show de tango enquanto jantam. O Brasil caminha a passos lentos, me parece, em alguns momentos. Aí, se a gente olha para os jogos, eu me lembro do joguinho da cobrinha lá no celular há pouco mais de 15 anos atrás, como a gente caminhou. A gente tem o Carnaval do Rio, né, Vinícius? Tu conheces muito bem, de São Paulo, que vem dando um show também há mais de década, né? Mas a gente não vê essa estruturação, essa organização aqui no Sul, por exemplo, como produto a ser consumido, a ser vendido para o mundo inteiro. Meu Deus, a gente tem os nossos CTGs aqui, a gente tem o quê? O Galpão Crioulo em Porto Alegre, que faz shows enquanto a gente almoça ou janta. Como a gente tem para caminhar?
O que falta, secretário? O que falta, Cristiano, Vinícius, para que a gente compreenda essa mão de obra maravilhosa, né? Essa mão de obra criativa, esse potencial de ideação que existe na nossa região, no nosso estado, nosso país, né? Esse país que todo mundo fala tem que ser estudado pela NASA. Por que a gente não faz dinheiro com isso? Por que a gente não consegue construir produtos que o mundo inteiro queiram conhecer? Tu sabe, Rodrigo, que eu até vou trazer um relato para ti em relação ao Carnaval do Rio de Janeiro. E eu falo com muita tranquilidade em relação a isso, porque eu já falei, o que vou dizer agora na sequência, ao presidente da Liga das Escolas de Samba do Rio, Jorge Castanheira, que é um amigo que tem muitos anos aí. Eu vou ao Carnaval do Rio desde muito pequeno, então conheço bem. Mas quando eu fui a Buenos Aires, que tu citaste a primeira vez, eu fiquei impactado, porque do momento que eu botei meu pé no aeroporto de Ezeiza até o dia que eu fui embora, eu respirei o tango o tempo inteiro. Eu fui provocado pelo tango o tempo inteiro, porque na portaria do hotel tinha um convite para ir um show de tango para jantar ouvindo o Fernando Soler. Quando eu vou conhecer o ponto turístico, já chega um casal para tirar uma fotografia e eu não vejo isso no Rio de Janeiro. Eu, logicamente, pela minha relação com o Carnaval, muitas vezes, quando os amigos de São Leopoldo e Novo Hamburgo vão ao Rio, me perguntam: Vinícius, como é que eu faço para ir no ensaio da escola de samba? E eu vou lá, dou uma instrução. Por que ele me pergunta? Porque não é chegar no Rio, na portaria do hotel, olha, eu quero no ensaio de Salgueiro. Não tem esse serviço ainda preparado lá e devia ter. O Rio, por exemplo, tem um instrumento, um equipamento no centro da cidade, que é a cidade do samba, onde ficam os 14 barracões das escolas de samba, e ele não é nada atrativo para o turismo. E deveria ser, porque é uma fábrica de sonhos. Né? Então, até no Carnaval do Rio de Janeiro, eu cobro isso. Falta isso ao Brasil, talvez. Saber pegar esse potencial cultural identitário e fazer virar dinheiro, fazer virar recurso. E aí eu tenho certeza que meus dois colegas são muito mais qualificados do que eu para responder como. Acho que tu é tão qualificado quanto nós, Vinícius. Acho que a tua experiência é sensacional, até porque corrobora com uma experiência que eu tenho a impressão de que à medida que a gente sobe o país, a gente melhora um pouquinho na intensidade de experiência. Acho que realmente, como o Rodrigo diz, aqui no Sul, não sei se é a nossa cultura, é o nosso perfil, o nosso jeito, parece que a gente é meio diferente com essa representação identitária. Nos últimos anos até rejeita algumas coisas em prol de discussões contemporâneas e tal. Para mim, me parece uma questão muito que eu tenho debatido há quase uma década aqui em função da Fevale. Não é o meu campo, mas é o campo do turismo que se entremeia muito com as indústrias criativas, de que às vezes as políticas de turismo ou os investimentos em turismo eles esquecem de que eles precisam de uma relação com a cultura e com a criatividade, porque eles não existem sozinhos. Ninguém faz turismo sozinho. Uma rota não é nada, é um planejamento. Ela precisa de um museu, ela precisa de uma festividade, ela precisa de um produto extra, como disse o Vinícius ali, vamos vender os ensaios de outra maneira. É uma invenção, né, Cristiano? Isso, a rota é uma invenção, ela pode estar pronta ou pode ser criada. Exatamente, mas nós precisamos tramitar essa intensidade de relação do turismo com as indústrias criativas de maneira que a gente consiga criar esses produtos. Mas eu acho que uma coisa mais forte é vencer as nossas barreiras culturais de aceitar transformar a cultura e a criatividade em produtos econômicos, não daquela maneira idiota, hipster, né? Não, vou vender a minha arte. Sim, tu vai vender, cara, e a tua arte vale, ela tem valor simbólico, mas o artista precisa entender essa concepção de produto, né, na sua raiz, sob o ponto de vista da gente perder oportunidades, da gente passar décadas e décadas da nossa vida tentando batalhar pela cultura e não conseguir convencer gestores públicos, como disse o Vinícius, que precisam do Excel, né, para ser convencidos, porque a gente perde essa sinergia que os trabalhadores da cultura têm que pegar junto. Tem um caso famoso aqui no Rio Grande do Sul, que eu acho que acho que a RBS fez uma matéria em jornal, várias, que é a questão do gênero musical do Tchê Music, né? Como a gente perdeu de ser sertanejo universitário, né? Não que eu goste, não que seja o meu gênero, nem vou entrar nesse trâmite, mas foi um movimento que pelas gravadoras foi oferecido ao Rio Grande do Sul, foi começado no Rio Grande do Sul, e nós culturalmente, não, é horrível, olha as culturas, isso, aquilo. Beleza, vamos entregar para o sertanejo, e é uma indústria bilionária de música que podia estar aqui. Então, é muito complexo, mas eu acho que assim, baixar nossa guarda e entender que nós precisamos viver de produtos culturais é interessante, trazer o turismo e fazer o turismo entender que não é o dinheiro, não é para ele, o dinheiro é para a cultura e para a criatividade, e aí ele
se reforça. São alguns pontos que a gente passaria horas e horas aqui debatendo, né? Mas que eu acho que é extremamente importante, porque a gente olha para fora e parece tão simples, né? Olha como a Europa e os Estados Unidos faz, olha como a Argentina faz. Tá pronto, né? Isso mas não é que não seja simples, não é que seja tão complexo, mas eu creio, e aí é uma questão utópica minha, que com a medida que a gente vai passando essas décadas, eu acho que se a gente fizer uma reflexão da última década, já estamos melhor qualificados, já estamos mais sofisticados. As colocações tanto nas universidades, nos mercados, no poder público, essas discussões, para a gente caminhar para isso. Acho que a gente está preparando para a geração que vai vir, não para a nossa, talvez, mas passo a passo, né? Secretário. Eu penso que é processo, assim, né? Tanto a fala do Vinícius quanto do Cris, elas trazem a lógica de um processo. Acho que a gente está em caminho, né? A gente está em curso. Se a gente pegar, eu acho que quem já avançou em parte disso, a gente tem na Bahia, Salvador, né? Em que tu entra no estado pelo aeroporto e tu sai dali já com a fitinha do Senhor do Bonfim, tu sai com o cara te pegando pela mão para levar para uma atividade. E tu tem já isto muito bem entranhado, assim, na vida, no cotidiano das pessoas de Salvador. Né? E aqui muito perto a gente tem Gramado, né? Que soube fazer isso. Né? Só que Gramado começou isso em algum momento, e não foi do nada. Né? Os caras tiveram a ideia e implementaram. Né? Se a gente for recuperar isso um pouquinho, e o convívio que eu tive lá em função do festival durante 3 anos me permitiu absorver melhor esse entendimento. Gramado fez uma escolha há 45 anos atrás, 46, 47, 50 anos, exagerando, né? Em que definiu alguns parâmetros em relação à arquitetura, definiu alguns parâmetros em relação a produtos, né? E apostou fortemente com investimento privado no primeiro momento e público dali por diante, e sempre, né, até hoje, nos seus principais ativos, que são culturais e que agregam, a partir disso, a condição turística. Né? Hoje, tu tem parques temáticos em Gramado, que só estão em Gramado porque tu teve um festival de cinema há 48 anos atrás. Né? Tu tem, dentro desse ambiente, um pico de ocupação em 2 momentos que são eminentemente de atividades culturais. O Natal Luz, ele é encantamento, ele é estética, bom, mas alguém processou essa proposta, alguém fez com que ela fosse instalada, né? Mas tu tem um designer, tu tem toda uma estrutura, tu tem um pensamento artístico nisso, além dos espetáculos, né? Então tu tem um investimento gigantesco ali, e tu tem no Festival de Cinema, no meio do ano, o outro pico de lotação da cidade de Gramado e da região inteira. Né? Então é insuportável caminhar em Gramado ao longo do festival. É muita gente, tu não estaciona o carro, né? Mas todo mundo vai para Gramado, tu tem assim, dezenas de festas concomitantemente. Né? Então, além do que o próprio evento gera enquanto receita, né? Tu tem uma série de outros empreendimentos privados que foram se associando a esse calendário, independentemente do poder público. Né? Então, o que a gente precisa é de uma escolha, um momento em que tu bata na tecla de, olha, nós vamos fazer isso aqui. E eu penso que é uma condição de amadurecimento, né? Das sociedades, das cidades, dos agentes econômicos e políticos de cada lugar. Né? Novo Hamburgo, eu tenho muito presente que, independentemente da prefeitura municipal ou do poder público local, esse cluster já está posto. Né? Tu tem a Universidade Fevale, que dispensa, né, apresentações, mas, e o Cris pode me corrigir se isso tiver mudado, gerava até o ano passado 60% da mão de obra qualificada da indústria de games do Rio Grande do Sul. Alunos da universidade são a mão de obra desse setor bilionário mundo afora, e vários deles, a gurizada que eu fico muito encantado conversando, porque vários deles já moraram fora do país, já foram para vários lugares, Samsung, Apple e turma. Cara, nós estamos falando de coisa muito pesada, que a gurizada da Fevale está indo para esses lugares. Né? Tu tem a Fundação Liberato, para além, né, do que é científico, tu tem um trabalho gigante, maravilhoso ali, em relação à produção de curtas-metragens e inclusão, né, com audiodescrição nesse ambiente, em que eles estão se aprimorando cada vez mais nisso. Entende? Então, a gente tem aqui na cidade uma infraestrutura
pronta, né? A gente tem uma inteligência já instalada e o poder público deve ser parceiro e articulador. Tu tem a Vale TV, tu tem a Fish TV, que é a segunda maior programadora de conteúdo independente do país, né? Não é pouca coisa. Verdade. Não é pouca coisa. E genuinamente hamburguense. Se preparando para estar no mundo, né, Ralf? E se preparando para estar no mundo. Salto agora para o ano que vem. Se a pandemia não articulou nada diferente, né, ou não desarticulou um pouco isso, e tem todo o potencial, a qualidade do que é apresentado ali é fenomenal. Né? Então, além disso, a gente tem ainda a TV Câmara, a gente tem uma infraestrutura na cidade se preparando para qualificar o setor. É uma escolha da cidade. Né? É uma escolha da cidade, está pronto. Né? Se a cidade quiser se apropriar, se apropria. Se não, vai ser isso. Né? Vai vir gente de fora buscar esses talentos, como sempre fez. Né? É muito comum a gente saber disso ao longo da história em função da Liberato. Né? Tu tem as feiras de ciências, aí tu sabe que um gêniozinho daqui foi para a Europa, desenvolveu um produto lá, tal, e está dando palestra mundo afora sobre o que ele desenvolveu. Né? Esse talento pode ficar aqui. Vinícius, esse celeiro ele pode ser ampliado. Né? A FAMURS, nós estamos falando hoje desse momento pontual, né? Mas, numa visão geral, a FAMURS está de olho nisso dia a dia, ao longo dos períodos, porque a gente também sabe que as nossas vocações sempre foram muito a indústria, evidentemente, demais o agronegócio, mas a cultura, em que pese o Rio Grande do Sul tem essa cultura tão especial, tão peculiar, tão rica nossa, né? A cultura ela sempre foi essa visão marginalizada, né? Aquela coisa de até 50, 60 anos atrás, as mulheres que faziam teatro eram prostitutas, eram chamadas de prostitutas pela família, coisa absurda. Ou quem faz cultura, eu conversava com o professor Cristiano no Conversa de Peso, né? Quem faz indústria criativa é um desocupado, né? Quem trabalha com games é um fanfarrão e por aí vai. Pensamentos muito equivocados, né? A FAMURS tem essa visão mais aproximada da cultura e fomentadora da cultura como uma importante indústria? Sem dúvida, Rodrigo. É muito importante reconhecer que até novembro do ano passado, a FAMURS não tinha, né, pelo menos nos últimos 4, 5 anos, a área técnica de cultura. Tá? A FAMURS, para quem não conhece, ela se divide como uma grande prefeitura. Então, aqui nessa sala onde eu estou, ao meu lado tem uma coordenadoria de gênero, na minha frente tem a colega de educação, na sala ao lado tem assistência social e saúde, logo à frente tem agricultura, turismo e meio ambiente, aqui ao lado tem segurança, ao lado dessa parede aqui tem segurança e mobilidade urbana. Assim que a FAMURS se organiza, né, como uma grande prefeitura que tem as suas áreas para atender as outras. E até novembro do ano passado, nós não tínhamos mais área de cultura. Já teve em outros momentos, de forma importante, relevante, mas por alguma coisa com o tempo, algum coordenador de cultura saiu e uma gestão passada não repôs. Né? Em novembro do ano passado, sob a gestão do presidente Dudu, que é o prefeito de Palmeira das Missões, que é uma cidade que fomenta a cultura de forma relevante, é a cidade do Carígio, da canção nativa, né? Retomou, eu fui convidado para desempenhar esse papel. Em julho tivemos troca de gestão na FAMURS, assumiu o presidente Maneco de Taquari, que é um baterista, então isso nos ajuda porque ele é um trabalhador da cultura, ele sempre brinca, né? Hoje eu estou prefeito e estou presidente da FAMURS, mas o que eu sou mesmo é baterista, é músico. Então tem essa consciência, isso é muito importante. A entidade, inclusive, na sua cerimônia de posse, que foi a primeira cerimônia de posse da história da FAMURS sem público, né? A FAMURS sempre faz grandes eventos para tocar sua gestão. Foi uma live lá no município de Taquari. Fizemos lá, não só por ser a sede do prefeito que assumiria a casa, o prefeito Maneco, mas também porque a região lá estava com bandeira laranja, enquanto Porto Alegre estava com bandeira vermelha. Então, decidimos fazer lá, mesmo que sem público. E lá, naquela oportunidade, por exemplo, tivemos uma live, depois de toda a cerimônia, né, burocrática de transmissão do cargo, tivemos uma live com César Oliveira e Rogério Melo. A FAMURS também está apoiando, por exemplo, o Festival Gaúcho Coração, que é um festival muito interessante, sob liderança do deputado federal Jerônimo Gergen, que ele busca uma série de patrocínios, né? E oferece ao artista toda a estrutura de live, que é a cara, câmera, som, e o artista pode buscar os seus próprios patrocínios para fazer alguma renda. Ele não repassa renda aos artistas. Então, a FAMURS está apoiando esse projeto. Estamos em contato com o Banrisul também para uma outra série de lives que está sendo gestada aí em relação à Semana Farroupilha, né? O mês Farroupilha que vem por aí e não terá sua programação normal. A FAMURS também, no ano passado, apoiou
a gente sabe das dificuldades do Estado, então apoiamos a realização do Fórum dos Colegiados Setoriais de Cultura do Estado. Por quê? Porque a FAMURS tem hoje, né, uma diretriz de apoio, de crença de que a cultura é tão fundamental como uma área de educação, de saúde, de Porque quando a gente agricultura. fala em políticas públicas, parece palavrão, né, Vinícius? Sem dúvida. Parece coisa feia, Sem dúvida. assim, né? Eu passei isso muito fortemente como sambista, né? Como integrante do Carnaval. Sempre que um prefeito decidiu cortar as verbas do Carnaval, você vai lá para o Facebook e olha como é que é a repercussão. 90% diz que é isso mesmo, que é maravilhoso, que está perfeito. Né? As pessoas não têm a compreensão de que ali é a razão de um povo, que ali é um signo identitário de uma comunidade, que ali está gerando emprego, que está gerando renda. Não se tem essa consciência. Né? E o nosso trabalho não é se revoltar com isso. Nosso trabalho é acreditar, né, que é possível reverter esse entendimento. Né? A hora de muita tolerância. A Lei Aldir Blanc, inclusive, Rodrigo, eu acho que ela é um exemplo para a política nacional. Parece loucura nos dias de hoje, a gente que gosta de política, né? Até lembrando que fora do ar, antes de começar, a gente falava, né, sobre os caminhos políticos da tua Novo Hamburgo, da minha São Leopoldo, quem vai ser candidato, quem não vai, a gente gosta do assunto. E a Lei Aldir Blanc, ela foi criada por uma deputada do PT, relatada por uma deputada do PCdoB e contou, durante a votação na Câmara, com o apoio oficial do governo. O líder do governo, que era algum major que faz parte aí da base aliada do governo Bolsonaro, foi ao plenário para dizer que o governo federal apoia. Ela só não foi aprovada na sua totalidade na Câmara Federal, porque o Partido Novo indicou voto contrário. No Senado, foi aprovada à unanimidade. Com muita conversa, com muita articulação, conseguiu superar diferenças num momento que parece que é impossível, né, politicamente, pelo menos, rasgar essa polarização. A Lei Aldir Blanc conseguiu, a cultura conseguiu. E pode servir de exemplo para tantos outros projetos polêmicos que estão na base. A cultura conseguiu sentar à mesa, dialogar, alguém cede um pouco daqui, alguém cede um pouco dali, se manteve a essência do projeto e ele está aprovado. Com conversa, com diálogo, com mediação, a cultura mostrou que é possível. Senhores, me sinto amplamente gratificado em poder provocar um debate na nossa comunidade com a qualidade com que os senhores trataram desse assunto na noite de hoje. Evidentemente que esse assunto não se esgota nunca, muito menos com 1 hora de boa conversa, mas são fundamentais provocações para que a gente possa sair desse processo que a gente vive hoje, desta pandemia, muito melhores em tudo que for possível caminharmos para frente, né? Ralph lembra dos 110 mil mortos e, evidentemente, eles são irreparáveis, né? Mas que a gente possa honrar essas vidas com um pouquinho de aprendizado, com um pouco de evolução enquanto humanidade, enquanto sociedade, enquanto grupos sociais que somos, né? Enquanto pessoas que queremos simplesmente viver, sermos felizes, fazer com que as nossas vidas sejam melhores de agora e sempre, né? Adorei poder estar com vocês. Quero pedir as considerações finais, seu ponto final para cada um de vocês e desde já deixar esse espaço em aberto, né, como um fórum importante de debates das nossas comunidades. Vinícius Brito, representante aqui da FAMURS, né, da área cultural da FAMURS, técnico cultural da nossa FAMURS. Obrigado pela sua presença. Seu ponto final. Querido Rodrigo, muito obrigado pelo convite, uma satisfação falar sobre cultura com tanta gente boa como vocês três aqui, foi bacana demais. Quero deixar a FAMURS à disposição da comunidade cultural do Rio Grande do Sul e pedir a todos vocês, né, a todos nós, quem esteja assistindo fundamentalmente, que sejamos, nesse momento da Lei Aldir Blanc, vetores de informação. É muito importante isso. Nós temos que repassar e repassar e repassar e repassar que a Lei Aldir Blanc está em funcionamento, que as pessoas podem ter o direito à renda emergencial, ao subsídio, aos editais. São várias formas possíveis e os municípios estão trabalhando fortemente, mas talvez a gente não consiga, a gente não tem nem braço suficiente para fazer chegar lá na ponta do artista que pode receber o recurso e que a gente não conseguiu informar. Então, quem está assistindo é muito importante. Eu queria aqui fazer um reconhecimento à cidade de Novo Hamburgo, porque eu acho que a Lei Aldir Blanc tem um legado pela frente aí, que é o seguinte: no mês de fevereiro, tá? No mês de fevereiro, a FAMURS realizou a sua Assembleia de Verão, e na sua Assembleia de Verão, a FAMURS, em parceria com a SEDAC, né, a Secretaria de Cultura do Estado, certificou, na época, apenas 19 municípios gaúchos que já aderiram ao Sistema Estadual de Cultura. O que é o Sistema de Cultura? É um sistema, como diz a palavra, né, onde o município, para aderir e poder acessar alguns tipos de recursos, está alinhado com a política cultural do Estado, precisa ter 3 letrinhas da burocracia da cultura, é o CPF que a gente fala. Conselho, o plano e o fundo. E olha só, Rodrigo,
Dos 497 municípios gaúchos, só 19 naquela oportunidade tinham essa condição e puderam ser certificados. E um desses municípios é Novo Hamburgo, com um belo trabalho que o Ralf lidera no município há muito tempo. E, além disso, logo depois, se chegou hoje a 25, fiquei sabendo hoje pela manhã com a secretária adjunta Gabriela Mendra, que são hoje 25, depois daqueles 19, e eu acho que a Lei Aldir Blanc vai permitir que a gente consiga dobrar já no primeiro ano isso, porque naturalmente os municípios estão realizando mapeamento, estão conhecendo a política cultural, e quem sabe, no próximo fevereiro, quem sabe com um belo evento da FAMUR, sem mais isolamento, podendo se reunir, o Ralf possa estar lá para aplaudir outros colegas e que a gente possa certificar 25, 100 municípios que já chegaram ao sistema. Muito obrigado, conte sempre com a gente e vamos trabalhar muito sério, porque tem muito tempo pela frente. Obrigado, Vinícius. Amém. Professor de Indústria Criativa, diretor, né, do curso de Indústria Criativa da nossa Universidade Fevale, Cristiano Max Pereira Pinheiro, seja muito... Pereira Pinheiro, mãe e pai. Seja sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV, professor. Seu ponto final. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Agradeço mesmo poder ter estado aqui com vocês, com o Vinícius, com o Ralf, discutindo isso. Dizer também que a vontade era de ultrapassar muito esse tempo para a gente poder abordar detalhes e dificuldades e questões todas aí, mas pelo menos se gera um panorama, né, do conhecimento aí dos municípios, de Novo Hamburgo, da universidade, do que está acontecendo com a cultura. Reforço aí o que disse o Vinícius. Creio que a sinergia, a tentativa de todos nesse momento é de fazer com que isso chegue às pessoas, que elas saibam. Também reforço uma ideia de que as pessoas possam também ir atrás, descobrir, se organizar, ver os detalhes. Pela experiência que a gente teve do FAC Digital aqui, é muito importante a gente tentar alcançar, mas eles também estarem atentos a tudo isso, porque são muitas burocracias para poder dar esses recursos, é um dinheiro público, né, mas eu tenho muita fé de que o Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, os municípios vão fazer isso de uma forma bastante responsável e nós vamos conseguir sair com um legado dessa compensação que precisa para esse momento, mas de um legado de uma sinergia entre todas essas pessoas, que logo ali depois adiante, quando as coisas voltarem ao novo normal, à normalização, vai ser importante para a gente impulsionar a economia criativa e a economia da cultura no estado do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, obrigado a todos aí pela conversa. Bem. Secretário Ralf Cardoso, obrigado por sempre estar junto conosco. Teu ponto final, secretário. Momento, aliás, que a gente está em profundas discussões na nossa cultura de Novo Hamburgo, né? Tem aí as apresentações, cultura, estamos vivendo aqui um momento da escolha de cada uma das setoriais da cultura, né? Do nosso fundo, do nosso Conselho Municipal de Cultura. Obrigado. E, evidentemente, discutindo aí como serão as próximas etapas do fundo da Lei Aldir Blanc, né? Eu penso que a gente, em momentos como esse, assim, né, com o Vinícius, com o Cris, contigo, né, Rodrigo, a gente ganha mais entusiasmo, né? Eu acho que a gente também se abastece um no outro, assim, é fundamental essa proximidade, é fundamental essa frequência com que tem havido o diálogo aqui em Novo Hamburgo e no Estado, né? E para não repetir ali as falas tanto do Vinícius quanto do Cris, que são fundamentais, elas são referência mesmo, assim, do momento, tá? Eu penso que a gente deve avançar a partir dessa estruturação que está havendo nos municípios para refazer uma discussão nacional a respeito do Sistema Nacional de Cultura e implementar de uma vez por todas esse sistema, porque ele é uma ideia, ele é um imaginário, mas ele não conseguiu ser implementado de fato, né? E a gente está mostrando que essa capilaridade existe no poder público de cada cidade, nos agentes culturais de cada cidade e nessa coesão dessa marcha nacional que teve para aprovar a Lei Aldir Blanc, que cabe também fazer um sinal nisso, né? Nós tínhamos 2 bilhões, mais de 2 bilhões parados no Fundo Nacional de Cultura por falta de articulação de proposta do governo federal para que esse recurso fosse implementado, né? Então, a pandemia nos ensinou que esse dinheiro não pode ficar parado e não tem motivo, e ensinou a gente também a procurar, porque muitos não sabiam que esse dinheiro sequer existia. 2 bilhões de reais e 3 ao todo, distribuído no país afora, fez com que chegasse em Novo Hamburgo, com que chegue em Novo Hamburgo, né, em seguida, não chegou ainda, mais de 1.600.000, 1.610.000 reais para exclusivamente atividade cultural, né? Se a gente pegar um paralelo, então, sobre a conquista da cultura a nível nacional, imagina o que não seria possível fazer, ao invés desses empréstimos bancários propostos pelo governo federal, esse dinheiro chegasse
aos municípios, né? E aquela lógica da municipalidade ter presença, ter forte, né? Porque tem capilaridade, sabe quem dentro da sua cidade precisa desse estímulo. Só a cultura em Novo Hamburgo recebeu 1.610.000, a partir de 3 bilhões. Né? São mais de 30 bilhões distribuídos a partir dos bancos para empréstimos do setor privado. Se esses 30 bilhões fossem distribuídos da mesma forma, na mesma equação, Novo Hamburgo receberia 16 milhões, poderia falar com o pequeno comércio, poderia falar com os donos das vans, poderia falar com setores pequenos de cada comunidade nos bairros, né? Mas a forma escolhida não foi essa. Né? Eu acho que a cultura também pode mostrar esse caminho, porque é uma forma muito mais democrática, real e consequente de distribuição dessa renda, desse recurso, né? dessa reposição de alguma forma nesse momento. Tá? Então, eu acho que cabe saudar a cultura pela força que teve e para estimular outros setores também a buscar um caminho semelhante. Muito bem, senhores. Adorei a presença, do debate que a gente pôde realizar nessa noite. Agradecendo demais essa bancada maravilhosa de quarta-feira, mas sobretudo o carinho da sua audiência. A gente fica por aqui, voltamos amanhã, a partir das 21 horas com vocês. Até lá.